de falar do pastor que se declara adventista, quero falar de Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é alguém muito admirado por esse pastor que vou declarar o nome dele. O apóstolo Paulo era judeu, chamado Saulo, converte-se a Cristo Jesus. No capítulo 9 de Atos, ele tem um encontro com Jesus, um encontro fantástico com Jesus, e depois desse encontro, Ananias, um homem de Deus, orientado por Deus, ordenado por Deus, vai até ele, ora por ele, ele fica curado da cegueira momentânea e logo em seguida é batizado. Então Paulo se torna batista. E depois Paulo, já no exercício da sua função apostólica, ele vai se declarar adventista também. Então posso dizer que Paulo era batista e também adventista. E o que é ser batista e o que é ser adventista? Muito bem, antes quero ler uma passagem bíblica escrita por Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 4, o verso 16 e o verso 17, quando ele se declara adventista. Preste atenção, ele diz: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, e o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então Paulo aqui se declara adventista. E o que é ser adventista? Ser adventista é crer na volta de Cristo. Adventista é aquele que crê no advento. E crer no advento, temos que especificar qual advento. Existe pela prática católica o advento do Natal e outros tantos adventos. Mas quando pensamos na questão bíblica do advento do Senhor, é da volta do Senhor, é da chegada do Senhor. Ser adventista é crer na volta de Cristo, crer na chegada de Cristo aqui nesse mundo pela segunda vez. Então Paulo era adventista, ele pregava isso, ele ensinou-nos isso, que os mortos ressuscitarão lá no céu, porque aqueles que dormem, assim que ele trata nesse capítulo 4, que os que morrem em Cristo dormem, estão com o Senhor no céu, acordam no céu, voltam com o Senhor. Os vivos que estiverem aqui no mundo nesse dia estarão sendo transformados, arrebatados, encontrar-se-ão com Cristo, com os anjos e com aqueles que dormiram em Cristo nos céus. Então isso é crer no advento, isso é ser adventista. E ser batista, o que é ser batista? Paulo se tornou batista porque ele foi batizado. A palavra batismo significa mergulho. Paulo foi mergulhado. O batismo de João era mergulho. A palavra batismo significa mergulhar. Ser batista é praticar um ato religioso espiritual pelo mergulho. Eu já mergulhei muitas vezes na minha vida. Como gostava e gosto de mergulhar. Na piscina, na cachoeira, no mar. Eu posso dizer que isso é batismo? Sim, mas é um batismo usual, um batismo do dia a dia, é um batismo porque é mergulho. A gente não fala batismo, a gente fala mergulho. Conquanto a palavra no grego para mergulho seja batismo, todo grego quando mergulha, ele se batiza. Um grego vai dizer a outro assim: vou me batizar ali agora, ou seja, vou dar um mergulho. Agora, essa expressão do batismo no grego foi trazido para o aspecto religioso para simbolizar uma prática, um ato simbólico de arrependimento. Então, era o batismo de João, do arrependimento. Mas não esquecendo do batismo com o Espírito Santo, que é o que Jesus produz. Quando a Bíblia fala de um só batismo, não está falando do batismo na água, está falando do batismo no Espírito Santo. É um só batismo. Então nós somos batizados em Cristo, no Espírito Santo, mergulhados no Espírito. Agora, mergulhados no Espírito, salvos, agora nós vamos mostrar isso ao mundo, através do batismo na água, um ato simbólico. E passamos a pregar o advento do Messias, a volta de Cristo. Então, na verdade, não apenas Paulo era batista e adventista, eu também.
Você já ouviu a música do Roberto Carlos, Esse Cara Sou Eu? Então esse cara aí, pastor batista, se declara adventista, esse cara sou eu. Eu sou batista, mas também sou adventista. E que você seja também, meu irmão, minha irmã, um batista e um adventista. Que você pratique, pregue o batismo bíblico, porque o batismo bíblico não é outro senão o mergulho. E que você seja adventista, creia na volta de Jesus. Além de batista e adventista, eu sou batista e outras coisas também. Eu posso ser chamado de, além de batista, de pentecostal, posso ser chamado de congregacional, posso ser chamado porque eu sou pentecostal, eu creio nos dons do Espírito Santo do dia do Pentecostes, eu não sou pentecostalista, eu não quero que aqueles atos se repitam, não precisa, mas eu creio no Espírito Santo do Pentecostes e não as mesmas práticas. Sou congregacional, concordo que nós devemos nos congregar para adorar a Deus e outras coisas mais. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos por sermos batista, crermos, Senhor Deus, no batismo no Espírito Santo, que é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que demonstra a nossa salvação. Cremos no batismo na água, que é um ato exemplar de mudança de vida, e cremos na sua volta e, portanto, somos adventistas. Que todos os teus servos sejam batistas e também adventistas, por isso te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.